câncer é uma doença que assusta bastante as pessoas e alguns mitos acabam surgindo em relação à doença. Infelizmente, a maioria ainda pensa que ela é sinônimo de morte, mas ter câncer não é uma sentença de morte. De maneira alguma. Sobre o assunto, o médico Emanuel Ribeiro comenta agora com a gente na coluna Clínica da Cidade dessa quarta. Ainda dá tempo de vocês mandarem pergunta, quem tiver alguma dúvida, 998780997. Doutor Emanuel, bom dia! Esse é logo o primeiro mito, né? É que o câncer é uma sentença de morte. Isso aí, bom dia, gente. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, Renata. Bom dia. Justamente, isso era uma fala que eu já ia também me pronunciar aqui, que câncer não é sentença de morte, tá? Por isso, a importância da prevenção, dos exames de rastreio, né, do check-up anual, para que a gente tenha esse diagnóstico, o caso presente, de forma precoce. Mas câncer não é sinônimo de morte. A gente tem hoje muitas tecnologias, muitos tratamentos avançados que podem sim proporcionar um desfecho muito favorável e uma cura muito próximo dos 100% aos pacientes. O diagnóstico precoce... Opa! Segura! O diagnóstico precoce, que tanto, né, a gente ouve falar, ele está muito relacionado aos check-ups que a gente precisa fazer sempre, né? O exame de sangue, para não esperar ter sintomas de nada, né? Você faz ali regularmente todo ano, ou até, às vezes até menos que isso, né? Justamente. É muito importante fazer exames anuais, né? Visitar o médico pelo menos uma vez ao ano, para que ele solicite exames de rotina, para que a gente faça rastreio, né? A gente, no caso das mulheres, por exemplo, mamografia, ultrassom de mamas, ultrassom de colo transvaginal, a própria citologia oncótica, né, que é o exame Papa Nicolau, um exame de baixo valor, mas que tem um valor muito importante em relação a diagnóstico precoce. É muito importante que as pessoas se previnam em relação ao câncer, né, e a gente saber diferenciar o que é prevenção, o que é diagnóstico precoce. Prevenção é fazer exercício, dormir bem, não fumar, não consumir bebida alcoólica, ter uma alimentação regular, ter uma boa qualidade de sono. E rastreio, em relação à questão de rastreio, aí vem os exames. Mas prevenção mesmo é fazer atividades físicas e ter uma atividade diária que proporcione uma maior qualidade de vida. Isso sim é prevenção. Pois vamos agora a algumas dúvidas. Meu pai teve câncer, minha mãe teve câncer, eu vou ter também. Mito ou verdade? Isso aí é mito, tá? Os estudos mostram que a epigenética ela fala muito maior do que a genética. Quando eu tenho um estilo de vida totalmente desregrado, quando eu tenho o consumo exagerado de bebida alcoólica, quando eu não faço exercício, quando eu estou com obesidade, né, eu tenho alguns problemas de saúde a resolver e vou deixando para lá, isso sim é um fator de risco muito maior do que a sua genética. Então a sua genética, realmente você tem a predisposição, mas o start, quem vai dar é seu estilo de vida. Câncer de mama só tem quem tem mais de 40 anos? Não. O câncer de mama, inclusive, a gente remete muito à mulher, mas o câncer de mama também, em menor prevalência, ele pode também atingir os homens. E ele pode atingir as mulheres de forma mais precoce também. Lógico, a maior incidência é depois dos 40, tanto é que a gente faz o rastreio para a mulher anual após os 40, mas pode acontecer antes sim. Por isso a importância do autoexame. Você se tocar durante o banho, pelo menos uma vez no mês, examinar suas mamas, porque qualquer nódulo suspeito, qualquer tipo de alteração, você já procura o médico para fazer investigação precoce. Doutor Emanuel, é fácil fazer uma mamografia pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, antes desses 40 anos? A gente ouve muitos relatos de mulheres que não conseguem fazer antes dessa idade. Isso, porque o SUS ele vai fazer o rastreio de acordo com a idade e fatores de risco, né? Realmente a recomendação pela Sociedade Brasileira de Oncologia é que seja feita após os 40 anos, exceto se a paciente tem alguma alteração. Aí a título de investigação se faz antes dos 40. A gente tem uma pergunta aqui do Miguel, lá do bairro do Salgado. Ele pergunta o seguinte: um tumor pode ser causado por uma pancada? Um acidente de carro, você levou uma pancada e ali tem um trauma e pode se tornar um câncer?
Vamos lá, é importante a gente diferenciar câncer de tumor, tá? Nem todo tumor é um câncer, mas todo câncer é um tumor. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem uma tumoração benigna que não é um câncer. O câncer ele tem que ter células malignas, tá? Em relação à pancada, ele pode causar uma tumoração, agora dificilmente vai evoluir para um câncer, né? Para uma neoplasia. Fumar causa apenas câncer de pulmão? Por incrível que pareça, não, Renata. Muitas pessoas têm câncer de pulmão e nunca fumaram na vida. Ou às vezes também são fumantes passivos, pode acontecer também. Mas a poluição, por exemplo, fatores genéticos e epigenéticos, que são esse estilo de vida desregrado, pode também causar câncer de pulmão. Mas um exemplo é o câncer de bexiga. Ele acomete muitos pacientes fumantes que não necessariamente nunca tiveram câncer de pulmão. Então o câncer de bexiga, um dos principais fatores de risco realmente é o tabaco, é o fumo. E o câncer de pele, doutor Emanuel, é mais comum só em quem tem mais de 40 anos? Vamos lá, o câncer de pele ele pode atingir qualquer idade, tá? Isso vai depender muito da exposição solar que esse paciente teve durante a vida toda, que é o principal fator de risco. O cigarro também é um dos fatores de risco para o câncer de pele. Opa, a gente perdeu a... Voltou. A pele mais clara também tem um fator de risco maior. Mas isso aí vai muito da exposição solar, tá? Mas pode atingir pessoas mais jovens, sim. Pessoas de pele... Inclusive é o câncer mais prevalente que existe, é o câncer de pele. Antes de Mário falar pra gente, ainda nesse assunto de câncer de pele, pessoas de pele negra têm mais dificuldade para pegar câncer, isso é mito, para ter câncer, isso é mito ou é verdade? Isso vai depender muito da exposição solar, como eu falei, né? Se você se expõe muito ao sol, já é um fator de risco. Mas a quantidade de melanina, que é a célula, aquela estrutura que dá coloração à pele, ela tem um fator de proteção também para o câncer de pele. Então, pessoas morenas, ela tem uma incidência menor de câncer de pele. As pessoas mais brancas, que se expõem muito ao sol sem protetor solar, essa realmente tem uma chance maior de desenvolver câncer de pele. Ô doutor, e a pessoa que já teve um câncer e ela fica curada, o que é que ela deve fazer assim para que essa doença não volte? Né? Quais os cuidados que ela deve ter? Isso, vamos lá. Primeiro de tudo, manter hábitos de vida saudáveis, gente. A gente precisa parar de dar start para as doenças, assim como o câncer, para a pressão alta, para a diabetes. O estilo de vida, ele fala muito maior do que a genética, tá? Mas se você já teve um problema como esse, já teve câncer e foi curado, você tem que ter, primeiro de tudo, monitoramento médico. Você tem que visitar seu médico para fazer exames de rotina e monitorar aquele sítio lá, aquele local que apareceu o câncer. Estando curado, manter uma atividade física, comer bem, não fumar, não beber, dormir cedo e gerenciar seu estresse já são medidas mais que eficazes do que o uso de qualquer remédio. Acho que esses são os principais remédios, que é o que a natureza nos dá, né? Fora isso, sempre fazer monitorização com o seu médico. Então, Emanuel, para encerrar, né, a informação ela é válida para todos os setores da nossa vida, mas quando a gente fala de câncer é ainda mais importante, porque às vezes a falta de informação atrapalha você buscar um serviço médico adequado. Essa história de mitos e verdades também faz toda a diferença. Então, é bom se informar e, caso venha um diagnóstico positivo para a doença, ter a cabeça ali fresca, fazer o tratamento direitinho, não se entregar. Porque, como a gente começou essa conversa, câncer não é sentença de morte. Com certeza. As pessoas confundem muito o câncer, né? Sempre com o pior diagnóstico que a pessoa pode ter. Mas existem cânceres simples de se tratar, né? Lógico que você precisa de um tratamento mais rápido, porque a doença ela pode evoluir de uma forma não favorável para o paciente, tá? Então, frente a um diagnóstico precoce de câncer ou qualquer suspeita, é indicado que o médico realmente procure o médico, faça o tratamento adequado, porque hoje a gente tem muitos tratamentos que aumentam muito a sobrevida do paciente, até em casos mais graves. Um paciente hoje que tem um câncer em estado terminal, ele vive o dobro do que ele vivia há 10 anos atrás, por conta das tecnologias médicas que a gente tem, por conta dos recursos que a gente tem disponível, inclusive no SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, câncer não é sinônimo de morte, tá? Você precisa se cuidar, você precisa de assistência médica e o mais importante, prevenção. Muito bem. Obrigada, doutor Emanuel. Até quarta que vem.
De nada, gente. Um abraço. Um abraço. Esse foi o Dr. Emanuel Ribeiro na coluna